Olá, boa tarde. A gente começa esta edição mostrando mais um caso envolvendo idosos. Um homem foi preso em Sorocaba por ameaçar um casal. Renato Diniz tem as informações. A ocorrência foi na Vila Excelsior. Quando a polícia chegou ao local, encontrou um casal na sacada de um quarto. Eles disseram que estavam ali porque tinham sido intimidados por Samuel José dos Santos, servente de pedreiro de 39 anos, filho de uma das vítimas, um homem de 73 anos. Mesmo depois da chegada da polícia militar, Samuel continuou a fazer ameaças. No quarto dele, a polícia encontrou um canivete. O servente foi preso e, como não pagou fiança de R$1.000, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. E em Tatuí, uma mulher ficou refém de bandidos por 12 horas. As informações deste caso com o repórter Nolan Robertos. A vítima foi sequestrada por volta das 3 horas da tarde de sexta-feira, quando estava no carro dela em um semáforo em Tatuí. Um motociclista armado ordenou que a mulher descesse do carro dela e entrasse em um outro veículo. De lá, ela foi levada para um cativeiro. 12 horas depois, por volta de 3 horas da manhã de sábado, ela foi abandonada. Ela, que é uma professora, foi abandonada aqui na Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale. Muito assustada e machucada, ela foi socorrida por uma testemunha que ligou para a PM. A mulher foi encaminhada para um pronto-socorro de Tatuí e já passa bem. O que chama a atenção da polícia é que os bandidos não pediram por resgate. Nolan Robertos, de Tatuí. 3 homens ficaram feridos, um deles em estado grave, depois de uma briga em Itapetininga. Um homem de 44 anos discutiu e usou uma faca para agredir 2 irmãos. Um deles, de 31 anos, foi levado em estado grave ao Hospital Regional de Itapetininga. Já o irmão, de 32, recebeu atendimento médico e foi liberado. O suspeito pela agressão também ficou ferido e está internado. Ele deve responder por tentativa de homicídio. E em Sorocaba, um jovem de 23 anos foi esfaqueado na barriga pelo padrasto depois de uma discussão de família no bairro Caputera. De acordo com a polícia, o jovem foi atendido no hospital regional da cidade e passa bem. O autor da agressão conseguiu fugir. O movimento nas rodovias da região foi abaixo do esperado durante o feriado de Corpus Christi, mas infelizmente acidentes foram registrados. E quem optou por voltar para casa hoje pela manhã encontrou o movimento tranquilo. No início da manhã, uma carreta que transportava açúcar tombou no acesso da José Hermílio de Moraes a Castelinho para a rodovia Castelo Branco. Segundo a polícia, o caminhoneiro levou uma fechada de outro motorista. O veículo estava carregado com 40 toneladas de açúcar e seguia para o Porto de Santos. Ninguém ficou ferido. O trecho não precisou ser interditado porque a carreta ficou no acostamento. Com exceção desta batida, o tráfego desta segunda-feira foi tranquilo. Pouco antes das 8 da manhã, a rodovia Castelo Branco apresentava mais movimento na pista sentido interior do que no sentido capital. O motorista também não teve dificuldades nas primeiras horas do dia na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Se o movimento foi abaixo do esperado, o final de semana foi marcado por muitos acidentes, alguns com mortes. Um acidente fatal foi registrado na rodovia Antônio Pires de Almeida. Um motorista em alta velocidade bateu em um poste. Na região de Itapetininga, mais de 430 mil veículos trafegaram. Foram registrados 22 acidentes, com uma vítima fatal. No sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, passaram mais de 790 mil veículos. 52 pessoas ficaram feridas e 4 morreram em 88 acidentes registrados. E um homem de 77 anos morreu depois de ser atropelado neste fim de semana em Tatuí. O motorista do carro estaria embriagado. O estado do veículo mostra a gravidade do acidente. Este amassado foi causado depois que Almiro Leite, de 77 anos, foi atropelado e morto na madrugada do último sábado. O idoso acordava todos os dias para caminhar na rodovia Antônio Romano Esquincariol, que liga Tatuí a Cerquilho.
A suspeita da polícia é de que ele morreu quando atravessava a pista. O jovem de 19 anos que dirigiu o carro foi preso em flagrante e encaminhado ao CDP de Capão Bonito. O teste do bafômetro apontou embriaguez. Depois de atropelar o idoso, o suspeito ainda andou com o carro por mais 2 quilômetros com o corpo da vítima no capô. Quando ele parou o veículo para se desfazer do corpo e tentar fugir, foi rendido por uma testemunha que acompanhou todo o acidente. No velório, 6 filhos de Almiro se mostraram revoltados com a maneira que o pai morreu. Não é de hoje, acontecendo acidente lá, ninguém toma providência. Ali tem que ter providência naquela estrada ali, ó, que não é justo. Tu às vezes sai trabalhar, anda de bicicleta ali e o acidente acontece. Um absurdo mesmo. Aproximadamente 500 munições foram encontradas em um ônibus na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Segundo a Polícia Rodoviária, o material estava dentro de uma mochila. A polícia suspeitou de um dos passageiros, que foi levado para a delegacia, mas o homem foi liberado, pois não haviam provas suficientes contra ele. Um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidas mais de 200 porções de drogas, entre crack, cocaína e maconha, além de R$ 188 em dinheiro e um rádio comunicador. O homem já tem passagem por homicídio e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. E mais tráfico agora em Sorocaba. Um homem foi preso no bairro Pinheiros e disse que vendia os entorpecentes aos pedintes que recebem dinheiro nos semáforos. Com ele foram apreendidas 152 porções de cocaína, 33 de crack e R$ 41 em dinheiro. Ainda em Sorocaba, outro homem foi detido, também suspeito por tráfico de drogas, próximo ao presídio do Mineirão. Ele vendia o entorpecente em um estabelecimento comercial e usava uma caçamba de lixo para esconder a droga. Com ele foram apreendidas 32 porções de cocaína. Os 2 suspeitos foram encaminhados ao CDP da cidade. E em Sorocaba, moradores do Jardim Prestes de Barros fizeram um protesto para chamar a atenção do poder público por conta de uma área que estaria abandonada. Foram usados galhos do terreno baldio para interditar a Avenida Carlos Sonetti e a Rua João Valentino Joel. Os próprios moradores entraram na mata e cortaram a vegetação. O protesto é contra a falta de resposta do poder público sobre a situação deste terreno de esquina. Moradores reclamam que há mais de 3 anos o proprietário não aparece e a prefeitura não realiza a limpeza do local. Quem mora perto reclama da insegurança e dos riscos que correm diariamente. Não tenho segurança nenhuma, o mato estava maior do que minha casa. Rato, escorpião, tudo que você imaginar. A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que o dono do terreno já foi notificado para realizar a limpeza e também foi multado. Continuam foragidas as 4 pessoas suspeitas por roubar uma fábrica de gaiolas durante o fim de semana em Tietê. Segundo a Guarda Municipal, o dono do estabelecimento foi abordado na casa dele e levado até a empresa. Os bandidos fizeram um homem refém e fugiram com um veículo da vítima, R$ 3.800 em dinheiro, além de aparelhos eletrônicos, espingardas e celulares dos funcionários. O carro já foi encontrado pela polícia. A segunda-feira deve continuar com sol em toda a região e não há previsão de chuva. Em Sorocaba, hoje a mínima será de 13 e a máxima de 25 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 23. Mesma previsão para Várzea Paulista. Em Votorantim, a máxima deve ser de 24 graus. Atenção, moradores de Capela do Alto. A delegacia de polícia da cidade está em um novo endereço. O atendimento agora é na rua 1º de Maio, número 160, no centro da cidade. O horário de atendimento continua o mesmo, das 9 da manhã às 6 da tarde.
O prefeito Antônio Carlos Panunzio e o presidente do Sindicato da Saúde de Sorocaba, Milton Sanches, assinaram nesta manhã o acordo coletivo dos trabalhadores da Santa Casa da cidade. O documento beneficia mais de 1.000 trabalhadores e inclui o reajuste salarial de 8% retroativo a partir do dia 1º de maio, o que equivale a um piso salarial de acima de R$ 1.000 agora. Aumento do percentual de insalubridade de 40% para 45% e reajuste da base de cálculo adicional de insalubridade para R$ 835. Na terça-feira da semana passada, funcionários chegaram a ocupar a antiga provedoria da Santa Casa para reivindicar as melhorias salariais. Estão abertas em Piedade as inscrições para várias modalidades esportivas. É o programa Atleta do Futuro e o Renato Diniz tem as informações. São mais de 500 vagas para quem tem entre 6 e 17 anos. Sobre isso eu converso agora com Felipe de Paula Santos, diretor de esportes de Piedade. São atividades em que modalidades? São desenvolvidas atividades com as modalidades futebol, futsal, basquete, voleibol, handebol, aí temos o tênis e também o rugby. O objetivo é formar atletas, equipes para competir? Não necessariamente. Pode ser que ocorra das equipes serem competitivas, mas inicialmente o propósito é educacional. A nota na escola também é levada em conta? Com certeza estaremos acompanhando o desenvolvimento dos alunos durante o ano. Muito obrigado pelas informações. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Estádio Municipal Lino de Matos, o Campão, que fica na Rua Quintino de Campos, número 182. Informações também pelo site da Prefeitura, www.piedade.sp.gov.br. E ainda falando sobre esportes, essa é para os fãs de adrenalina. No fim de semana, Salto de Pirapora recebeu uma etapa do Campeonato Paulista de Motocross. Olha só. Os pilotos têm 1.000 metros de pista para demonstrar toda a habilidade. São 8 pontos como este de saltos. 200 pilotos do estado de São Paulo e de Minas Gerais, afiliados à Federação Paulista, disputam 13 categorias, desde a infantil de 50 cilindradas a 450. O campeonato MX1, MX2 começou há 2 meses e segue até dezembro. A gente teve uma etapa que foi a primeira em Marília, a segunda estivemos na cidade de Itapiraí e a terceira está sediando em Salto de Pirapora. São em média 8 voltas em 12 minutos, dependendo da categoria. Giovanni, de 18 anos, venceu a corrida de 250 e 450 cilindradas. Concorrer com pilotos experientes foi difícil, mas a vitória teve ainda mais sabor por conta do estado físico, que não estava lá muito bom. Foi uma prova muito difícil, porque eu tô com uma dor muito grande no joelho, tá muito inchado. Daí eu consegui sair em terceiro, daí o líder sumiu na minha frente, daí eu fui buscando. Nas últimas voltas eu consegui alcançar o primeiro lugar. O Manchetes Noticidade termina aqui. Fique agora com o Marcel Capretes e o Futebol Sport Show. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Um excelente começo de semana para você. Tchau!